Meu amigo, bom dia, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu agradeço a todos aí que têm seguido, compartilhado os vídeos, e eu gostaria de trazer uma palavra especial para você hoje, porque nós estamos às portas de uma eleição da política, né? Amanhã já é eleição, amanhã você já vai exercer a democracia, o poder de escolha, você já vai poder escolher o gestor, o prefeito que irá governar o município e nossa cidade, né? E também os representantes do povo, que são os vereadores. Então essa palavra é especial porque nós precisamos, ao exercer o voto democrático, nós precisamos ter em consciência que nós precisamos escolher pessoas que tenham princípios, pessoas que sejam justas, como diz o escritor americana, pessoas que não se comprem e nem se vendam, pessoas que chamam o pecado pelo seu nome. Por quê? Eu estou trazendo essa palavra? Porque, amados, os princípios da palavra de Deus têm que estar em todos os aspectos, em todos os ambientes, seja ele público, seja ele privado. Esses aspectos, esses princípios precisam nortear nossas vidas. E aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Versículo 2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e seja temperante e sóbrio, modesto e hospitaleiro. Bem, aqui nós já aprendemos alguns princípios. Qual é o princípio? A pessoa, falando do bispo, mas esse princípio tem que estar em cada ser humano. Qual o princípio? Ele precisa ser temperante, marido de uma só esposa, tá? Eu acredito que você, meu amigo e minha amiga, não vai votar numa pessoa que ela não respeite o seu cônjuge, seja ela sexo masculino, seja ela no sexo feminino. Então, essa pessoa, ela precisa respeitar aquele fundamento que Deus criou, que é a família. Então imagine que um político, ele trai a sua esposa, ele merece o seu voto? Não. Essa pessoa não tem que ser dado ao vinho, a bebidas. Se ela for, ela não pode. Cada um tem suas fraquezas e a gente precisa respeitar. Agora, uma coisa que a gente não pode aceitar é vícios. E um dos vícios é esse, o adultério, a bebida, porque a palavra de Deus condena. Outra coisa, no versículo 3, diz assim, que ele não pode ser dado ao vinho e violento, porém ele deve ser inimigo de contendas, não avarento. Um político, ele tem que ser inimigo de contenda, não dado à bebida, e ele precisa ser, ou seja, justo e não avarento. Quarto versículo, que o governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Um político, ele tem que governar bem o seu lar. Assim como um cristão, um bispo, um pastor, um ancião, ele precisa governar a sua casa bem. Como é que ele vai governar a igreja de Deus se ele não sabe governar a própria casa? Olha, amados, veja que nós precisamos governar bem a nossa casa. E um político, ele governa tanto o povo de Deus. Deus estabeleceu os reis, os juízes, né, os reis, os profetas, para governar a casa de Deus. E um político, ele está diante da casa do povo de Deus. Ele precisa ser justo. Quinto, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Sexto versículo,
ele não seja neófito ou inexperiente. Aqui na igreja ele precisa ser experiente. E eu digo que na política, uma pessoa para governar, para liderar, ela precisa ser experiente. Ela precisa conhecer as leis, conhecer as regras da política. Tá, amados? O versículo 7 diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, um político, ele tem que ser, como um cristão, ele precisa ter um bom testemunho dentro da igreja e de fora da igreja. Um político, ele tem que ter um bom testemunho na sociedade. Ele precisa ser uma pessoa de princípio. Ele precisa ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, um homem de só uma palavra. Semelhante ao diáconos, no versículo 8. Um diácono é aquele que cuida, que serve. Um político é um diácono. Ele está para servir o povo. E ele precisa ser respeitável, de uma só palavra, não inclinado ao vinho, não cobiçoso, de sorte a ganância. Ele não pode ser ganancioso para si próprio. E o que nós vemos aqui na política, pessoas que quando entraram, fizeram suas casas, fizeram tudo que era por seu benefício, enquanto as pessoas passam necessidades. Então um político, ele tem que entrar na política sabendo que primeiro ele tem que considerar os de fora. Ele tem que considerar os de fora, aqueles que necessitam. Foi por isso que ele foi botado lá, para cuidar das necessidades do povo, lutar pelo povo. Da mesma sorte, quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Então, esse aqui é o princípio. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um político, ele tem que temer ao Senhor, ele precisa ser justo, ele precisa ser verdadeiro, um homem de só uma palavra. Ele não pode ser ganancioso, avarento. Você não pode entrar na política pensando só no salário. Você tem que ser justo, fiel, verdadeiro, tá? Então, meu amigo, você que vai votar, você que é político, seja justo. Ontem eu estava falando com uma pessoa e pedi um voto a ela. Eu não gosto de política, eu vou deixar bem claro, mas nós temos que votar, nós temos que ser justo. E a pessoa disse assim: ninguém veio aqui em casa trazer um papel. Que papel? Não entendi. Qual papel? Ele disse: dinheiro. Eu disse: olha, tira isso da sua cabeça. Um político que compra um voto, ele é desonesto. Um eleitor que se vende, ele é desonesto. Ele não é um cidadão. Ele está pensando em si próprio, ele é avarento. Então você tem que votar numa pessoa pelo que ela é, pelo que ela vai fazer pela comunidade em si, pelo conjunto, não só pelo indivíduo, mas pela sociedade, tá? Então não vote porque um político lhe deu dinheiro, lhe deu um bloco, lhe deu cimento. Não faça isso e nem vá em busca disso. Deixe que ele veja a sua necessidade. Vote nele porque ele é justo, é um homem que vai lutar pelos direitos, não só os seus, como indivíduo, mas pelo conjunto, a comunidade e a sociedade em si. Pelo aquilo que é justo, é verdadeiro, tá bom? Nunca faça isso, porque existe na palavra de Deus que ninguém deve se vender, que recebe suborno, tá? Isso vai levar a juízo, tá bom? Seja fiel, vote pelo que a pessoa é, pelos princípios da pessoa. E eu digo mais, se você conhece um vereador, se você conhece um prefeito,
Se você conhece alguém que deixa a sua família em casa, trai a sua esposa, vai para os bares beber, não considere os filhos, porque a partir do momento que uma pessoa adultera, trai a esposa, ela não está respeitando aquilo que é primordial para Deus, que é santo, que é o lar, que é a família, a base, a estrutura de toda a sociedade, tá bom? Então vote certo, tá? E eu estou aqui também pedindo um voto seu, homem de princípio, que eu sei que se entrar lá na política, como ele é a primeira vez,